Pessoal, voltei então para continuar a segunda parte desta aula sobre bancos de dados local, tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui no que a gente estava vendo. Muito bem, então nessa parte 2 aqui, o objetivo nosso é fazer a parte lógica mesmo, a parte principal, vamos dizer assim, da conexão com o banco de dados, que é uma classe que vai fazer as operações, insert, update, delete, etc. Essa é uma classe que a gente precisa montar e estruturar bem. Então vamos lá, continuando, né, com o banco de dados SQLite, vamos criar uma classe para executar ações no banco, como inserir, excluir, consultar e alterar. Também vamos criar uma classe de transporte para dados, que é importante porque a gente está trabalhando com dados estruturados. Vamos começar pela classe de transporte, inclusive, né? Vamos começar criando essa classe que vão ser utilizadas para transporte, para criar listas também de contatos. Ela é muito simples, por quê? Porque é uma classe que vai replicar a tabela do banco de dados. Então ela contém apenas atributos, que é uma réplica do banco de dados, e um método construtor. Também é interessante fazer o método toString, porque às vezes eu quero usar isso aqui como uma classe, como se fosse uma classe de string também. Eu posso fazer isso criando um método toString, que é um método do tipo override, opcionalmente, né? Todas as classes possuem, né, para retornar um valor do tipo texto que eu escolho aqui. Então vamos lá, eu vou seguir aquelas operações de banco de dados, melhor, operação para criar uma nova classe. Ou seja, clico lá em cima na pastinha Java, clico o botão direito, coloco adicionar uma classe Java, boto o nome nela de contato. E aí você vai fazer o que? Vai replicar exatamente o banco de dados. Então eu tenho aqui na minha classe contato exatamente os 3 campos que eu tenho no banco de dados. Public ID. Só aqui no int vamos alterar para long, tá? Long. Por quê? Depois eu vou explicar por quê. Faça essa pequena alteração, o resto é string mesmo. E aqui também, aqui você passa um parâmetro do tipo long. Na verdade, vou até explicar rapidinho já. É que int tem um limite. Como a gente está trabalhando com banco de dados, esse limite pode ser extrapolado. Então o long vai ser muito difícil extrapolar se usar long, que é que tem uma amplitude muito maior, certo? Eu posso fazer assim. Eu poderia até fazer sem o método construtor, tá? Mas o método construtor é bom, que organiza um pouco mais as coisas. Eu uso ele para criar um contato, passo o ID, nome e número e assim por diante. Essa classe não faz mais nada, ela apenas serve para criar listas, depois que você vai ver, e para transportar de um lugar para outro os dados. Eu gostaria de mostrar uma coisa a mais aqui para você, diretamente no Android, né? Então estou aqui no Android, só para você acompanhar esse projeto que a gente está fazendo. Então aqui está a main activity que você está vendo, né? Conforme a gente criou, né? E aí depois a gente criou aqui na pastinha Java. A pastinha Java tem algumas pastinhas de teste, tá? Então só tome cuidado que tem que ser a pasta Java, mas a pasta Java com o nome do seu pacote principal. E aí eu criei o contatos BD, que a gente tinha feito na outra aula. Tá? Contatos BD está aqui, com o seu método construtor, que chama o método construtor, e o método onCreate, que está aqui, e upgrade. Então essa classe, só relembrando, ela está prontinha, nós não vamos mexer mais nela, vou até fechar ela daqui. Agora a gente criou uma nova classe aqui, ó, contato. Então eu abri aqui para você ver a classe contato, e aqui perceba que eu adicionei um método override, né? Override public string to string return nome. Por quê? Porque depois, mais para frente, eu vou usar essa classe para que ele retorne o valor do nome dos contatos apenas para fazer a lista, uma lista meio simplificada. Se eu quisesse fazer uma lista customizada, aí eu poderia usar todos os dados mesmo e montar uma lista mais complexa. Mas como eu quero uma lista customizada, ele precisa ter um toString depois. Isso aqui é importante você implementar então,
Esse override é para garantir que esse método é o método padrão toString, porque é esse método padrão que ele vai enxergar depois, tá bom? Então esta é a classe transporte, tá feito, não precisa se preocupar mais com ela agora. Beleza? Então uma etapa aqui já vencida, vamos dar sequência. Agora vem o grosso da coisa, a classe para manipulação do banco. Então nós vamos programar o coração do nosso acesso aos dados locais. Uma classe que na arquitetura MVC, que é Model View Controller, é a classe chamada Model, que é aquela que tem o acesso ao... Acho que eu escrevi errado, é a classe Controller, desculpa, tá? Aqui, esquece aqui, é a classe Controller. Esse conceito aqui, houve um errinho aqui, mas tudo bem. Controller. Por quê? Porque a classe Model tem um modelo de negócios e a classe Controller é aquela que tem o acesso aos dados. Então eu cometi um erro aqui, um erro de conceito, tá? Mas corrigido a tempo. Então mais uma vez, siga o procedimento para criar classe e chame de contatos M. Eu até tinha colocado M para dar a ideia de Model, né? Então, para você, corrija mais uma vez e não crie M não, crie contatos C. Você vai ver em toda nossa apresentação, toda a nossa aula, a palavra M, mas contato C de controller, tá? Bom, então tá aí o começo dela. Então você segue o procedimento e cria a classe contatos C e daí acrescenta nela, por favor, um contatos BD, que é aquela classe que a gente criou, que serve para abrir, criar e fechar. Eu chamei de Connects. É a nossa conexão. É a classe que vai abrir, fechar e criar o banco de dados quando for necessário. Crie também um método construtor que possa passar para ele o contexto, para eu depois poder repassar o contexto novamente quando eu criar o Connects. Então este é o início da nossa classe de manipulação de banco de dados, tá? Continuando, agora eu já tenho uma classe que manipula banco de dados, eu já tenho um banco de dados que pode abrir e fechar, certo? Porque por isso que eu instanciei aquela classe ali, criei um atributo, instanciei, beleza, já consigo, se tiver que criar já criou, e se tiver que abrir eu vou ter que usar comandos. O que eu tenho que fazer agora é simples, é criar o método inserir, o método adicionar, o método deletar e o método consultar, que pode ser vários modelos diferentes. Então nós vamos começar, deve ter uma variável global do tipo contatos BD, como eu disse, para abrir o banco e manipulá-lo. O contexto deve ser passado como parâmetro na classe construtora, que vai instanciar o banco. Agora vamos inserir métodos para inserir, excluir, alterar e consultar. Começando pelo inserir. Método inserir. Então, no código abaixo, nós abrimos o banco usando o método connects.getWriteableDatabase. Por quê? Porque você vai ver que a estrutura do SQLite, ele tem essa frescurinha aí, né? Opa, você não estava me vendo, né? Você não estava vendo aqui o código. Então tá aí, ó. Nós vamos utilizar um tal de getWriteableDatabase. Por quê? Porque o SQLite, ele trabalha com um banco, um jeito de abrir o banco para escrever e outro jeito de abrir o banco para ler. Como a gente quer inserir, a gente vai escrever. Então você tem que usar o getWriteableDatabase. E também a gente vai usar uma nova classe chamada ContentValues. Para que serve? Ela equivale à classe Parameters de outras linguagens, é para inserir parâmetros, facilitar na inserção de dados, ao invés de a gente ficar fazendo aquele insert into blá 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 blá, values blá blá blá, concatena dali, concatena daqui. Então isso é mais facilitado usando o ContentValues. Nesse caso usamos o método insert, que monta uma frase SQL insert, não deixa a gente ver esse negócio de insert into blá 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 blá. Ele simplifica e retorna um ID autonumerável. Se o ID for -1, é porque deu alguma coisa errada. Se deu certo, esse ID é o ID que ele registrou lá no nosso campo numerável. Então ficou assim, ó. Public long, lá, porque o ID tem que ser long, porque pode ter muitos IDs, né? Comando inserir, passo para ele um contato, ó, que é a classe de transporte.
Então ela vai o contato inteiro, com tudo que tem direito. ID, nome e número de telefone. O ID, na verdade, aqui não vai ter ainda, porque eu estou criando um novo, né? Aí olha que interessante, ó. Aí ele abre um banco de dados, eu chamei de DB, usando getWritable_database. Abre o banco para escrita. No content values, eu adiciono os dois parâmetros. Parâmetro nome, né? Contato nome, e o parâmetro número. Na verdade, esse parâmetro ele já entende que é o campo nome e o campo número, e que eu devo colocar o nome e o número, que eu passei aqui no contato. Ó. Contato, ponto nome, ponto número. Certo? Aí ele executa. Essa é a linha que ele executa. Né? db.insert. Eu estou dizendo para ele executar isso na tabela contato. Esse é o nome da tabela. Eu estou dizendo que eu não estou passando nenhum... Esse nu aqui não uso agora. É um parâmetro que eu não lembro qual é. E o CV é o content values, que seria os parâmetros para adicionar no insert. Eu poderia também usar o exec SQL e escrever normal. Daria certo também. Eu poderia fazer isso. Mas daí ele não devolveria para mim o ID, que é interessante. Ele devolver às vezes. Né? Mas daria certo também. Eu escreveria insert into contato values. Tá? Daria certo também. Fecho o banco e dá um return ID. Este é o método inserir. Tranquilo, né? Até aqui, ó, se você olhar aqui, eu vou mostrar para você diretamente o que está feito já, inclusive. Tá aqui ó, o conteúdo de contato BD. Aliás, contato M, né? Que eu criei. Poderia ser contato C, mas eu criei M. Tá aqui o método construtor, que ficou bem pequenininho aqui. Né? E tá aqui o método inserir, que eu acabei de mostrar para você. Depois tem os outros métodos que eu vou seguir na sequência aqui. Tá? Tá acompanhando? É tudo assim mesmo, tá? Por enquanto, nada de executar. Só olhar e fazer. Então, dá uma boa olhada nesse código aí e implementa o método inserir. Agora o método consultar. Esse é um pouquinho mais complicadinho. Um pouco mais complexo, porque ele precisa consultar, precisa devolver uma lista. Teremos que usar um array list de contatos para transportar e depois carregar o list view. Então, é um pouquinho mais complexo, que eu vou até mostrar para você diretamente lá no Android Studio. Então, estou indo para lá. Vou mostrar aqui diretamente para você, para eu poder explicar um pouco o código. Então, ó, fiz um método chamado buscar contatos. E passo para ele um filtro do formato string. Por quê? Porque eu posso usar esse método para buscar todos os contatos ou fazer um filtro através do like, né, com nomes aproximados, aí, com trechos de nomes. Agora, veja o tipo do retorno. É um tal de list contato. Esse list é um cara que existe no Java. Quando eu usar ele aqui, ele vai adicionar aqui para mim, ó, import Java util e list. É uma espécie de vetor um pouco mais sofisticado, que permite que eu faça um vetor com tamanho definido do tipo que eu quiser. E o tipo vai aqui dentro, ó, contato. Então eu vou fazer uma lista, tipo um vetor do tipo contato, com um tamanho que pode adicionar, remover e assim por diante. Ideal para trabalhar com listas. Então eu abro o banco de dados agora com o readable, porque ele vai fazer leitura. E escrevo, ó, uma frase, select asterisco from contato. Não terminei ainda. Eu vou adicionar argumentos. Começo com argumentos vazio, porque aqui o filtro pode vir vazio. Se o filtro veio vazio, não veio vazio, ó, não nulo, então eu adiciono a cláusula where. Where, nome, like. E esse caractere aqui, interrogação, ele será usado para colocar o filtro no lugar dele. Então ele é um parâmetro que eu substituo por argumentos. O argumentos é um vetor de string. E eu coloco o filtro, que eu posso colocar vários separados por vírgula aqui. Poderia colocar assim. Não vai vir só um, mas poderia colocar. Então, eu complemento a frase com order by nome, para ficar em ordem alfabética. Que já que é uma lista de contatos, fica legal se ela ficar em ordem alfabética. Aí, ó, esta linha que está o segredo. É aqui que executa a busca. Eu preciso de uma classe cursor. Para que serve essa classe cursor? Chamei de resultado, é a classe onde recebe um
leitor linear. Então eu preciso fazer um raw query, passar para ele a frase e os argumentos. O resultado vem para o cursor. E o cursor vai ser lido linearmente, com o famoso while, até ele finalizar. Do primeiro até o último. Né? Preciso criar uma lista de contatos para ir adicionando os itens, porque eu posso ter 1, 2, 10, 15 contatos. Então o while que vai definir. Eu vou indo um por um. Se não tiver nenhum, move to next, dá false, para. Se tiver, ele vai indo um por um. E eu uso então o getLong, getString, getInteger, getBlob para pegar os resultados e o índice da coluna. Como são 3 colunas, é 0, 1 e 2. O 0 está o ID, no 1 está o nome e no 2 está o número. Coloco isso em umas variáveis e aí eu chamo o método newContato, passo para ele como parâmetro as 3 variáveis, ele cria um novo contato e aí eu adiciono ele à lista. Fufa, parece difícil, né? Mas não é. É só dar uma boa olhada nesse código. Fecho o resultado, fecho o banco de dados e retorno a lista. Retorno a lista já com toda a consulta preparadinha. Simples, né? Não tão simples. Concordo que não é tão simples não, desta vez. Mas é só dar uma boa olhada no código. Vou mostrar para você novamente. Dá uma pausa no vídeo aí e dá uma boa olhada nesse código. Medita nele e você vai entender como criar este método de consulta aí. Né? Ó, quase meio-dia e meio já. Aqui no meu relógio. Bom, então o método consultar, nesse método que nós construímos, serve tanto para consulta com filtro como sem filtro. Sem filtro basta passar no valor nulo quando o método for acessado. Usamos várias classes que eu comentei aqui, ó. Por exemplo, usamos o método getReadableDatabase para abrir o banco só para leitura. Usamos a classe cursor para fazer uma leitura linear de consulta. Usamos o método rawQuery, passando a frase e argumentos, que é o método que faz a consulta com parâmetros e devolve um cursor. Esse código devolve uma lista de contatos, que depois eu vou fazer o quê? Colocar no meu list view. Bom, rapidamente agora, os métodos atualizar e excluir, que está faltando. Nesse método passamos um contato com parâmetros, com dados já alterados. Efetivamente alteramos as alterações no banco de dados. O resultado é uma quantidade de linhas afetadas. Então esse código, eu já passo para ele esse contato já com valores novos. Com ID, nome e número. Se houver alterações no nome, no ID, obviamente não pode haver alterações. Mas se houver alguma alteração no nome ou no número, já vai vir pronto aqui. Aí o que ele tem que fazer? Abre para leitura, para escrita. Separa o Content Values com ID, nome e número. E executa um update. Passando para ele o nome da tabela, contato, os argumentos CV e uma cláusula where, sem digitar where. Então você coloca ID igual a, então seria where ID igual a, e aqui esse interrogação vai ser substituído por esse cara aqui, ó, pro ID, que é a chave da nossa, porque eu não quero alterar todo mundo, né? Só quero alterar cujo ID seja igual a esse ID aqui. Então pronto, ele vai atualizar, vai fechar o banco e o resultado. Simples assim. O método excluir é praticamente a mesma coisa. Passamos também o contato. Eu poderia até no método excluir passar só o ID. Por quê? Porque eu só preciso do ID para excluir um item. Então ele faz isso aqui. Mas eu estou passando o contato inteiro novamente sem problema nenhum. Abro o banco para escrita e executa. Delete na tabela contato, cujo ID seja igual a interrogação. E interrogação é substituído por esse ID aqui. Tá? Poderia até ser mais simples aqui, se eu quisesse. Aí fecha o banco de dados e o resultado são quantas linhas foram afetadas. Simples assim. Então, com isso, nós concluímos a nossa tabela completa. Aliás, todas as 4 operações neste arquivo. Ou melhor, nessa classe. Né? Só para conferir. Né? Olhando aqui no Android Studio. Esta é a classe que eu chamei de contatos M. Mas é melhor ser chamada de contato C. Não vou mudar aqui, mas você pode mudar. Ela tem um método construtor. Ela tem um método inserir. Ela tem um método buscar contatos que devolve uma lista. Ela tem o método atualizar, que devolve um inteiro com quantidade de linhas atualizadas. E o método excluir,
que devolve um inteiro com quantidade de linhas que foram excluídas. Fechou. Fechou este modelo que a gente queria criar aqui. Tá bom? Então, agora, né, só para concluir, a gente entender aqui qual é o nosso próximo passo. Então, nesta aula vimos a segunda parte da aula de como criar e manipular bancos de dados locais em SQLite, como criar uma classe de transporte de dados e usar uma ArrayList para listar, e também vimos como montar uma classe com operações básicas para fazer na tabela contato. Na próxima e última parte da aula, vamos integrar tudo isso na interface da Activity principal. Então, a gente se vê até lá. Beleza? Valeu, não sai daí, assista a última parte da aula para fechar o assunto por completo aqui. Valeu, a gente se vê.